Olá, meus irmãos e meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Lenilberto Miranda, idealizador do projeto Teologia ao Alcance de Todos aqui no YouTube e diretor do CETAD, que é o Seminário de Teologia ao Alcance de Todos. Hoje, no nosso react aqui do nosso quadro, vamos fazer um react de uma linda pregação do pastor Jim Swaggart. O tempo final chegou. Tudo a ver com o que está acontecendo no Brasil, no mundo e principalmente em Israel. Então, talvez você nunca assistiu uma mensagem como essa. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Vamos direto ao que nos interessa. Porque, na verdade, isso é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Talvez Paulo, como um homem, disse que é o maior exemplo de Cristo que o cristianismo já produziu. Ele está em uma prisão em Roma. Foram alguns dias antes dele morrer. Ele foi decapitado pelo imperador romano. Ele está em uma cela embaixo de outra cela. E eles permitem que eles tenham que abaixar comida para ele por uma portinha. E quando eles puxaram ele para fora para executá-lo, eles abaixavam uma corda e ele amarrava em sua volta e eles tinham que puxá-lo para fora, a mão. E ele escreve essas palavras e diz: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes à paz, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afaste-se. O 7º versículo: que aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Eu quero usar como um tópico nessa noite a mensagem de Deus para os últimos dias. A mensagem de Deus para esses últimos dias. Eu não tenho muito prazer em pregar nessa noite aquilo que eu sinto que devo pregar, mas eu aprendi há muito tempo atrás que sou apenas uma voz. Assim como João Batista disse há tanto tempo atrás, clamando no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. Às vezes eu peço a Deus, eu quero pregar outra coisa. Mas assim como Jeremias disse, é como se fosse um fogo dentro dos meus ossos, e eu não posso fazer nada contra isso. A mensagem de Deus para esses últimos dias: abaixe sua cabeça. Pai, Amém. Venha nos ungir. E venha ungir as pessoas, que nós possamos falar as palavras que nós precisamos falar e que eles venham a entendê-las. O que eu acredito que é a sua palavra para essa nação. E eu oro para que seja ungida de acordo, e eu peço no santo e gracioso nome de Jesus. E todos dizem amém, Amém e amém. Amém. Eu acredito que Deus falou ao meu coração que os tempos mais perigosos que os Estados Unidos já passou por eles estão logo adiante. Eu não quero soar como se fosse um pregador que gosta de quebrar o clima, mas eu acredito que os tempos mais perigosos, que vão trazer tanto perigo que nós nunca conhecemos igual,
como um país, como uma república, como uma nação. O mundo acabou de testemunhar um outro líder que se levanta no Kremlin. Esse aqui é diferente do que os que o nosso país já conhece. Olha aí. Stalin era um psicopata, um assassino. O primeiro líder depois de Lenin do comunismo bolchevique. Khrushchev tomaram seu lugar e instituiu a reforma da terra que resultou na morte de 20 milhões de russos. Ele era um assassino também. Quando Khrushchev foi embora, Brezhnev tomou seu lugar e terminou a coletização das fazendas ali na União Soviética. E ele também era um assassino. Quando Andropov tomou o lugar de Brezhnev, ele tinha sido a cabeça da obscura KGB, a corporação de assassinos do mundo. Meu Deus. Quando Andropov morreu, Chernenko concluiu a última grande guarda. Você precisa entender, para que esses homens tivessem chegado ao topo do poder, eles tinham que ser os mais impiedosos de qualquer ser humano que já viveu na face da terra, que fizeram Tamerlane e Genghis Khan serem ninguém se comparando a eles. Mas Gorbachev é diferente. Sua esposa se veste como se fosse uma Kennedy. Ele vem com um sorriso. A senhora Thatcher do Reino Unido diz: nós podemos fazer negócios com esse homem. Eu temo que o Ocidente venha entrar em transe com esse carismático, amável líder do Kremlin, que é o primeiro russo que sua experiência de carreira é propaganda e está como líder da Rússia hoje. Pela primeira vez, o Ocidente vai conhecer uma tentativa de propaganda em relação à paz como nunca conheceu antes, mas já começou. O líder da União Soviética está dizendo que devemos voltar ao desanuviamento. Eu posso entender a sua forma de pensar, porque quando o desanuviamento começou com Nixon, os Estados Unidos era muito mais forte. E quando o desanuviamento acabou com o senhor Reagan, a União Soviética, quando começou a ter 1.900 mísseis em direção dos Estados Unidos, e quando acabou com 9.000 mísseis apontados para nossas cidades. Partes da África estavam nas mãos do Kremlin. O Afeganistão estava sendo estuprado. O sudeste da Ásia, como se fossem dominós caindo, estavam na esfera da União Soviética. E Nicarágua e Cuba, nessa hemisféria aqui, também era muito dominado pela União Soviética. Muita coisa para esse desanuviamento. Se pudéssemos fazer menos dessa posição de força, então o que podemos fazer
em uma posição de fraqueza. Mas o mundo vai ver um líder do Kremlin diferente. E os populistas dos Estados Unidos hoje estão clamando por negociadores do Ocidente para se assentarem às mesas com os russos. E eles vão conhecer russos diferentes do que eram no passado. Lenin profetizou, e eu acredito que ele profetizou, não debaixo da unção do Espírito Santo, mas debaixo do poder das trevas, mas ainda assim uma profecia, que o Ocidente ia cair por si mesmo, tentando fazer paz com a União Soviética. E nós iríamos vender a eles a corda que eles iam usar para nos enforcar. Mas há uma diferença da profecia do Senhor Lenin. Nós não estamos vendendo para eles, estamos dando para eles. Os Estados Unidos vai acreditar em uma mentira. Eu acredito que Deus me deu como nunca acreditamos antes, pensando que nós podemos coexistir com a União Soviética. E a razão pela qual essa vai ser uma arma ainda mais letal do que Stalin, ou Khrushchev, ou Brezhnev, ou Andropov, ou Acherevenko, é porque ele vai vir com o espírito do anticristo. Não, ele não é o anticristo. O anticristo não vai ser revelado até depois do arrebatamento. Paulo disse em 2 Tessalonicenses: então o maligno vai ser revelado. Mas Gorbachev vai vir no mesmo espírito, o espírito de astúcia, e vai conseguir enganar a muitos, e vai conseguir fazer mais pelo plano de domínio mundial da União Soviética do que os seus antecessores jamais alcançaram. A União Soviética nessa noite está falida economicamente, porque o comunismo é um sistema que não funciona. O senhor Gorbachev está herdando uma economia vacilante, um populista que já viveu por décadas. E você tem que se lembrar, o comunismo só pode sobreviver através de opressão interna e expansão externa. E a América vai acreditar nessas mentiras, a América vai acreditar no sorriso, vai acreditar no terno e gravata como os americanos usam e na aparência deles que o senhor Gorbachev tem, e a América vai cair por isso. E a América, a terra do valente, a casa do livre, está para entrar em um dos tempos mais perigosos que a nossa nação já conheceu. Eu imploro a você, presidente, eu apelo para o Congresso, eu apelo para os líderes dessa nação. Não há maneira que a luz pode coexistir com as trevas. Não há uma maneira em que Satanás pode existir com Deus. Não há uma maneira que acordos podem ser feitos com o urso soviético. Eu estou te alertando, não deixe os princípios desse livro e jogar no lixo a liberdade dessa nação, tentando negociar com esse povo. Alexandre Solzhenitsyn disse o seguinte: o mundo ainda não conhece uma falta de Deus tão organizada, militarizada e cheia de malícia como essa pregada pelo marxismo. E ele continuou dizendo: dentro do sistema filosófico de Marx e de Lenin e no coração da
sua psicologia, o ódio contra Deus é a força principal, mais fundamental do que todas as suas pretensões políticas e econômicas. O senhor Solzhenitsyn disse: ateísmo militante não é meramente uma coincidência com a filosofia comunista, não é um efeito a mais, mas é o efeito principal. E para alcançar o seu fim diabólico, o comunismo precisa controlar uma população que não depende de religião ou de um sentimento patriota, e isso então vai destruir a fé de uma nação. Os comunistas declaram esses dois objetivos abertamente, assim abertamente começam a praticar. Ele continua a dizer, e é o que estamos indo contra agora: é uma ilusão perigosa. Solzhenitsyn disse de fazer distinção entre um comunista melhor e um comunista pior, entre um tipo mais agressivo e um que quer a paz. Todos eles não querem o bem da humanidade, e se algum deles parece ser mais controlado no seu comportamento, é somente porque ele ainda não tem controle militar. Ele disse que se nós nos Estados Unidos não soubermos a respeito dos campos de concentração na Coreia, no Vietnã, na China, isso significa que as pessoas estão presas ali nas piores condições do que nos campos soviéticos. Nenhum indivíduo com nenhuma informação pôde sair dali. Ele disse, mas nós sabemos, e ele tem razão, que o Addis Abeba, na Etiópia, os corpos de garotos da escola foram executados, estão enfileirados, e os padres são mortos na Albânia e na Angola. E todo o Estado comunista, segundo Solzhenitsyn, a forma de propriedade privada não é racional ou prática, mas ideológica. O marxismo é hostil à existência física e à existência espiritual de cada nação sobre a face da terra. O problema com o mundo hoje não é a filosofia ou ideologia, uma teoria ou uma crença, mas sim o coração dos homens. Veja bem, os Estados Unidos da América, nossa inteligência, nosso processo de educação, já tentou faz anos resolver os problemas da humanidade com educação, com dinheiro, com filosofia, com psicologia, com ciência de comportamento. Eu sou a favor de leis que sejam colocadas em nossos livros para proteger a vida daqueles que são inocentes e nem nasceram ainda. Eu vou trabalhar com muito vigor, de uma maneira pesada, para que essa nação tenha um bom governo, mas essa não é a resposta para os problemas da América. Verdade. Nem do Brasil. Os problemas da América não são problemas legislatórios ou problemas judiciais ou problemas com a educação. O problema dos Estados Unidos é um problema de coração. Você não pode mudar uma nação a não ser que você mude o coração das pessoas, e o coração dos homens só podem ser mudados por Deus Todo-Poderoso. Como a Janet cantou nessa noite, é só Jesus. Só Jesus. O problema não é a filosofia, assim como é o homem. O homem precisa mudar de coração. O homem precisa mudar a sua vida. Problema do mal. E eu entendo que em várias igrejas, denominação após denominação, religião após religião, eu entendo que essas coisas de antigamente, essas coisas que não funcionam mais, não dá mais para ficar com isso, mas somente quando voltarmos a Deus, quando Deus tocar o homem e partir o coração deles, quando eles começarem a se ver que estão perdidos, nós não vamos mudar, porque somente Jesus pode mudar o coração. Um ladrão não é um ladrão porque ele rouba, mas ele rouba porque ele é um ladrão. Um homem não é um mentiroso porque ele mente porque ele é um mentiroso.
está em seu coração. Entenda, sistemas diferentes não vão funcionar. Resolução para o ano que vem não vai funcionar. Outra lei do governo não vai funcionar. Hoje o processo judiciário não vai funcionar. O coração do homem precisa ser mudado. O problema não é falta de dinheiro ou filosofia. O problema é o coração do homem. Paulo mencionou os últimos dias. Os Estados Unidos está sendo cercado não somente por fora, como eu acabei de mencionar para você, mas também por dentro, através dessa nação materialista e pelo comunismo que já está na nação. E o perigo vai ser maior, como eu disse, nos anos que estão por vir, mais do que já foram antes. Mas a América está cercada por dentro. Veja bem, essa nação, esses Estados Unidos da América, é a cidadela da liberdade. É a cidadela da liberdade para o mundo inteiro. O mundo inteiro olha para os Estados Unidos. Até mesmo nos países comunistas, eu acabei de sair dali. Quem é que está ali na Etiópia, no Sudão, tentando dar de comer aos milhões que passam fome? Mesmo que a bandeira soviética esteja balançando no vento e os símbolos marxistas estejam em todos os prédios, os comunistas não estão ali, os russos não estão ali, os alemães do leste não estão ali, os cubanos não estão ali, mas os Estados Unidos está ali dando de comer a todos aqueles que estão passando fome e estão desesperados, clamando por comida. É os Estados Unidos. Satanás odeia essa nação. Verdade. Ele odeia esse país. Ele odeia com uma paixão, e eu vou te dizer por que ele odeia. Ele odeia por causa do que eu estou pregando agora. Ele odeia por causa desse livro que eu tenho em minhas mãos. Ele odeia por causa das igrejas que existem aqui. Ele odeia por causa de toda a força de justiça que existe nessa nação que vem das igrejas. Verdade, hein? Força de justiça que já deu mais paz e prosperidade e liberdade para um povo do que qualquer outra nação na história da humanidade. Mas também estamos cercados por dentro. Satanás é sutil. Paulo profetizou há 2000 anos atrás que nos últimos dias tempos trabalhosos viriam, que eles iam amar a si mesmos, iam ser orgulhosos, blasfemos. Essa ladainha do inferno que eu acabei de mencionar, isso é amor a si próprio, isso é apostasia. Homem que vão amar a si mesmo. Eu sou um visitante em sua cidade, mas eu também sou ministro do Evangelho. Eu preciso pregar o que Deus me entrega. A cidadela, a capital, a cidade principal que mais ama a si mesmo no mundo. O centro de amor a si mesmo no mundo, pessoas bonitas, sabe, a glorificação da carne, é Hollywood, na Califórnia. A carne reina, a carne é predominante. Aquela palavra não as pessoas, mas o que ela representa, o espírito dessa era. Eu quero enfatizar outra vez, não é a cidade nem a pessoa, mas é o espírito que fez mais para corromper essa nação, que já fez mais para corromper a moral, que já fez mais para corromper as crianças do que qualquer outro lugar na face da terra. Eu pedi ao Senhor hoje, Pai, eu não posso dizer isso bem no centro desse povo, isso é mostrar que eu não tenho boas maneiras. Ele disse, pregue o que eu te mandei pregar. É isso aí, Billy. Se eu puder fazer com que você veja o oposto daquilo que Jesus ensinou, suas últimas horas nessa terra, ele amarrou uma toalha na sua cintura, se ajoelhou naquele chão sujo de joelhos e Deus pegou algo e lavou o pé até mesmo de Judas. Imagina o que eu estou te dizendo. E disse para Pedro e Tiago e João,
aquele que for o ministro precisa ser o servo. Vocês não virão como senhores, mas virão como servos. Mas o espírito do mundo é o oposto disso. O espírito do mundo é amor a si mesmo, glória, a carne reina, a beleza, as pessoas maravilhosas. O oposto de Deus. Amor a si mesmo, apostasia. Amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos. Isso tem sido chamado da era do rock. Não é o rock do Senhor Jesus Cristo, mas o rock é a música dessa era. E o rei do rock and roll já disse que são os ídolos. Vou falar uma coisa aqui. Essa mensagem, ela tem quase 40 anos que foi pregada. Tá? Então, hoje, nós não estamos mais vivendo a era do rock. Hoje nós estamos vivendo a era de um outro estilo de música. Quase 40 anos atrás. Eles são presunçosos, os ídolos dessa era, desses tempos. Joseph Stalin disse antes de morrer: um psicopata, um louco, maluco, possesso pelo demônio, inspirado por Satanás, ele disse: se pudermos tomar somente uma geração em qualquer cultura, em qualquer país, podemos tomar o país. Uma só geração. E essa geração, os jovens, e a maneira como vamos fazer isso, o senhor Stalin disse, é através da imoralidade, a música e as drogas. Me escute. Nós vamos fazer através da imoralidade, das músicas e das drogas. Uma outra profecia por um profeta do inferno, inspirado pelas trevas. Essa é a era do rock. A sociedade, através da mídia, da televisão, da rádio, está feita para louvar o rock e agarrar seu filho e sua filha. A cena do rock está tão suja, tão depravada, tão horrível, tão vulgar, tão baixa, tão escura, que não há como descrever. O próprio termo rock and roll é um termo das ruas, com conotações sexuais, inventado por Alan Freed. A principal concretização desse cenário da música é a perversão sexual. E eu digo mais, a mídia alardeada dos Estados Unidos não diz uma só palavra sobre isso, exceto fala sobre como glorioso que isso é e quão maravilhoso aquilo tudo é. Eles nunca dizem nada sobre as crianças que levam o dinheiro deles, que precisam para comprar sapatos, ou que precisam comprar meias, ou que precisam comprar um casaco e gastam no rock. O silêncio da mídia de notícias, eles não dizem nada sobre isso, mas quando você vem à igreja e você dá $5 para a obra de Deus, você é marcado como algum tipo de maluco. Os malucos dessa nação não são os cristãos, mas são os repórteres de notícias que escrevem suas palavras venenosas no papel e fazem passar nas nossas televisões. Os malucos são os repórteres. Igual o Brasil, hein? Hoje. Perversão sexual. Parece que é hoje. Isso caracteriza os presunçosos, os reis dessa nação, os ídolos dessa nação. São as estrelas do rock. E eles se gabam, como os Beatles se gabaram. Nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. É. Perversão sexual. Presunçosos. Presunçosos. Paulo disse blasfemos.
Satanás se tornou tão sutil que as suas blasfêmias agora não são ostensivas, são secretas. Vou repetir. Satanás e suas blasfêmias hoje não estão mais às mostras, elas estão escondidas, elas vêm em segredo, sutil. A gente dá risada e a gente nem sabe do que a gente está rindo. Há pouco tempo atrás estavam passando um filme no horário comum que era para televisão, mostrando numa hora comum que era para a família assistir. Estou falando de blasfêmia agora. Era para ser uma comédia muito leve, mas em suas 2 horas que estava passando, estava denegrindo todos os valores que nós consideramos aqui nessa nação. John Travolta era o ator principal. E no filme ele vivia com uma garota sem estar casado. E isso estava sendo proclamado abertamente para a audiência da televisão. Estavam mostrando eles fazendo sexo várias vezes na cama. E agora você começa a ver a chegada sutil das mensagens que eles estão declarando aos nossos jovens. O que eles estão dizendo? Não, isso não é chegar diante da câmera de televisão e dizer sexo fora do casamento está bem, adulterar é coisa boa, fornicação é coisa boa. É muito mais sutil do que isso, é muito mais coberto. Mas ainda assim é blasfêmia. Porque nessa mensagem sutil, tão sutil que é muito mais perigoso, tem a mesma tática que Satanás está começando a usar agora no mundo do comunismo para agarrar a América. Ele já começou aqui dentro dos Estados Unidos a nos corromper por dentro. Para todo filho e filha que está assistindo, sexo antes do casamento, tá bem? Me escute. Seu filho e sua filha sendo condicionados, os valores que você os ensinou sendo destruídos por apenas uma comédia na televisão. Você olha para aquilo e você ri. É algo errado, você sabe que tem algo meio errado, mas você não pensa muito naquilo. Mas seus filhos e suas filhas, Satanás sabe exatamente o que ele está fazendo. E a mensagem dele vem que essas leis que já perderam a validade de um livro ultrapassado como a Bíblia já não se aplicam mais hoje em dia. Não há nada como adultério, esse negócio de fornicação não existe. Não tem nada de errado com sexo antes do casamento. Blasfêmia, vivendo com alguém quando você não está casado, não tem problema. Entenda a mensagem. Isso diz para aquela garotinha de 10 anos, aquele garotinho de 12 anos, que viver sem se casar não tem problema nenhum. Aqui está, as estrelas estão fazendo. Se gabando a respeito do bebê que vão ter. E ainda que essas palavras, e na verdade eu disse assim, já está tudo armado de uma maneira que seja aceito por todos que assistem, incluindo as crianças. Por isso, uma série de novos valores estão sutilmente, e às vezes nem tão sutilmente, sendo colocadas nas mentes das crianças. Você está entendendo o que está acontecendo? Você pode entender o que está acontecendo, América? Ainda no filme, um amigo do senhor Travolta que trabalha com ele aparece usando o carro da cidade para fazer dinheiro extra. Tudo isso representando uma malandragem para ganhar um dinheirinho a mais, comprometendo assim, número 2, os valores básicos de honestidade e integridade. Jogando no lixo. Ganhe dinheiro da maneira que você puder, seja inteligente. Isso não é apenas um programa incidental. As redes de televisões estão jogando todo esse lixo em nossa sala. Um pouco depois, a estrela do programa conhece uma prostituta. Ele propõe um plano de gestão para ela e suas amigas prostitutas. E sob esse novo sistema, as meninas se tornam ricas. De repente, o espectador, enquanto ele assiste essa televisão, ele está sendo inundado com casacos de Vison, anéis de diamante, automóveis, novas meninas bonitas ali,
vestidas de uma maneira bonita, e tudo isso veio de uma vida de prostituição. Por isso, a prostituição é vendida para suas filhas, América, como apenas mais uma maneira de ganhar a vida, e uma boa maneira ainda por cima. Nunca mencionam a dor, a sujeira, a podridão, o inferno, sabe, toda a profanidade, a culpa, a doença, a morte, os que estão morrendo. Apenas diz que gerenciado da maneira correta vai te trazer riquezas. Blasfêmia. Essa nação não está somente se afogando em amor a si próprio, mas ela está afogando em vontade própria também. Quando o homem tira o foco de Deus e coloca nele mesmo, então sua própria vontade começa a dominar, e a vontade de Deus já não importa mais. Essa é a razão pela qual Paulo disse: desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. A nação não sabe o que fazer com seus filhos hoje em dia. Nossa. A nação não sabe o que fazer com centenas de milhares de garotinhos e garotinhas que não são quis por ninguém. Escute isso. Vá para a floresta, vá no meio do mato, vá no deserto, vá onde quer que você queira nesse país. Olha para um animal, olha para qualquer animal, não importa quão insignificante, quão bonito ele é. Não existe um animal criado por Deus que trata os seus filhos, filhotes, como seres humanos tratam os deles. Nenhum. Desobediente aos pais. E por que é que os filhos são desobedientes aos pais? Porque os pais estão criando seus filhos sem Deus, criando eles sem o Senhor, criando eles sem a Bíblia. Escute, criando eles, sabe, assistindo televisão, criando eles em meio à profanidade, em meio a coisas sujas e sem Deus. Quando eu era um garoto, quando eu era um pequenino, nós não tínhamos muita coisa. E eu acho que os nossos educadores alardeados e nossos cientistas comportamentais alardeados e nossa inteligência alardeada teria dito que estávamos abaixo da linha da pobreza. Mas eu não sabia. Tínhamos uma casinha de 3 cômodos nos primeiros anos da minha vida. E mesmo quando eu era um pouco maior, com mais alguns cômodos, nunca tivemos tapete no chão, nunca tivemos candelabros no teto, nunca tivemos nenhum tipo de cortina bonita. Mas para mim aquele era o maior lugar na face da terra. Para mim aquilo era um paraíso. Quando eu tinha 12 anos, meu pai me ensinou a trabalhar, e eu comprei cada par de sapato e cada calça jeans e cada camisa que eu coloquei no meu corpo a partir de 12 anos de idade, não porque eu era forçado a trabalhar, mas porque ele me ensinou a trabalhar. E eu estou te dizendo porque era o paraíso, eu estou te dizendo porque era o céu, porque era o melhor lugar da face da terra, porque naquela mesa de café tinha um livro desse aqui que está na minha mão hoje à noite, e não era novo e nunca foi aberto, não, ele estava cheio de rasuras e já tinha sido lido várias vezes, e à noite antes de dormir, e meu pai me escutava orar ao Pai Celestial, e minha mãe e meu pai viveram para Deus antes disso. Eu nunca vi minha mãe na minha vida fumando um cigarro ou com um short curto. Eu nunca nem vi a minha mãe com calça, na verdade. Eu nunca vi uma garrafa de cerveja lá em casa em todos os dias da minha vida. Eu nunca vi meu pai com cigarro. Eu nunca escutei minha mãe ou meu pai falar nenhuma palavra profana minha vida inteira. Agora eu quero te dizer, senhores educadores, eu sou o garoto mais feliz
que já foi criado em qualquer casa e em qualquer terra na face da terra, porque eles me deram algo que o dinheiro não pode comprar, o ouro não pode comprar. Eles me deram uma fundação para ficar em pé nela, eles me deram um Deus para servir, eles me deram Jesus para amar e me deram um futuro em Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Outro dia, a melhor coisa que pode acontecer com alguém aconteceu comigo. O telefone tocou e o meu netinho de 5 anos, Gabriel, com aquele cabelinho louro encaracolado, cheio de cachinhos, disse: vovô, sabe de uma coisa? E eu ouvi com muita atenção o que aquela criança de 5 anos tinha para me dizer. Ele disse: eu acabei de entregar meu coração para Jesus Cristo. Aleluia. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aquilo foi tão sagrado para mim. Eu quase chorei e finalmente desliguei o telefone e fiquei ali por alguns momentos na cama e fiquei pensando no amor de Deus. E uma semana depois, o seu irmãozinho de 4 anos chegou ao lado do sofá e eu falei: Mateus, você também não quer aceitar Jesus? Ele colocou sua mãozinha debaixo do seu queixo e disse: vovô, eu estou pronto para aceitar Jesus agora. Isso pode parecer antiquado nesta era morta, nesta era do rock and roll, mas essa é a força e a fibra e a espinha dorsal dos Estados Unidos da América. Alguns de vocês, religiosos malucos, dizem: mas eles são muito jovens. Me explica para que você tem cérebro nessa cabeça se você não pode pensar? Susan Wesley, a mãe de João e Charles Wesley, disse que a hora de começar a criar os seus filhos é quando estão no ventre da mãe. Cante os hinos da glória enquanto você está carregando esse bebê. E ela fez isso quando ela levou João e Charles Wesley. Ela cantava as músicas da glória. E quando ela amamentou a eles sobre o peito, ela cantou as músicas da glória. E deu ao mundo John Wesley e Charles Wesley. Pais, vocês não podem criar seus filhos por um aparelho de TV, ou uma história em quadrinhos, ou um desenho animado de sábado. Dê a eles a Bíblia. Dê a eles antes deles nascerem. Dê a eles antes deles nascerem. Dê a eles depois que eles nasceram e quando estiverem crescendo. Dê a eles quando estiverem vindo no caminho. E você vai mantê-los livres da mão do inimigo. E a única maneira que você vai mantê-los é através da palavra de Deus, que é a Bíblia. Glória a Deus. Pais que ficam reclamando o tempo inteiro a respeito dos seus filhos escutando rock, conserte sua própria vida. Olha. Desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Profanos, eu quero dizer algo que vai ser difícil. Até agora eu não disse nada como que eu vou dizer agora. Veja bem, nós temos rapazes inteligentes que estão em posições de autoridade nessa nação. Eu os conheço e é por isso que eles não gostam de mim. Eles acham que estão passando por cima de você. O aborto. Mas vamos falar um pouco mais do aborto. Uma das razões para o aborto, eu disse a uma jovem outro dia, que argumentava diante da Corte Suprema em 1972 ou 73, o caso de Roe v. Wade, 72, 73. E ela venceu, porque a Corte Suprema
estava querendo banhar a América em sangue. E eu disse para a mulher: uma das razões pela qual você venceu o seu caso é porque a nação quer uma maneira de cobrir o seu adultério e a sua fornicação. Mas há uma razão mais sutil do que essa, há uma razão mais sutil. Eu disse a milhares de estudantes naquela universidade, e eles não podiam acreditar no que ouviam. Você entende que a civilização ocidental, o aborto é um dos maiores perigos para a civilização ocidental hoje? O crescimento da população dos Estados Unidos hoje chega quase a zero. Em outras palavras, está negativo o crescimento da população. A Alemanha Ocidental está abortando tanto bebê que eles já estão em um estado negativo de crescimento da sociedade, que se continuar, que daqui a 100 anos a Alemanha Ocidental já não vai mais existir, de acordo com eles. A civilização ocidental, por que você diz ocidental? Porque os países de terceiro mundo e outros países que eu posso dar o nome, eles não praticam aborto. E a população deles está explodindo. Aqui vai um outro ponto sutil da minha mensagem. Os mais sábios planejadores dessa nação, que eles sentem que as massas são burras e não sabem. E meus amigos negros aqui nesse lugar, meus amigos mexicanos aqui nesse lugar, eles dizem que suas meninas e seus meninos e suas crianças e seus bebês, nós não precisamos deles. E brancos pobres também. Concebido como resultado de um estupro à mão armada, quando sua mãe tinha apenas 12 anos de idade. Ela viveu entre prostitutas, bêbados, alcoólatras e roubou comida para viver. Ela cresceu em meio a algo difícil, mas com um amor pela vida, e ajudou muitos negros a receber uma chance no mundo dos negócios e da televisão, rádio, por aí vai. Ela apoiou a sua mãe toda a sua vida e levantou mais 20 meninas que eram órfãs, cuidando delas com dedicação. Ela se descrevia como aquela que a mãe não queria, concebida em terror e violência e contra a vontade dela. Ela continuou. Não há arrependimentos, nem mesmo suspiros, só alegria e ação de graças ao Senhor por essa vida que Ele me deu. Pois nasci nua e com fome, e Ele me deu de comer, Ele me alimentou e me vestiu e me fez forte o suficiente para fazer o meu próprio caminho. E não há maior presente do destino. E o nome dela é Ethel Waters. Deus diz, eu digo, todo cristão diz: não importa quão pobre o branco é, seu bebê é tão precioso diante dos olhos de Deus como qualquer outro bebê. Eu digo, e Deus diz em sua palavra, que diz que meus irmãos negros, os seus filhos, seus bebês, são tão importantes quanto os bebês dos homens mais ricos nos Estados Unidos. Eu digo, Deus diz em sua palavra, que diz, meus irmãos mexicanos, que os seus bebezinhos da pele marrom, que falam espanhol, são tão importantes e nobres diante dos olhos de Deus Todo-Poderoso e diante dos meus olhos e dos seus, como filho do homem mais rico na face dessa terra. Mas veja bem, o aborto, se eles sabem disso ou não, eles discriminam. Eles são o povo mais racista que existe nessa terra.
Eles têm um desejo sujo e maligno por detrás do seu plano demoníaco que querem implantar. Profanos, sem afeto natural. Sem afeto natural. Aqui na sua própria televisão da Califórnia, eu vi um comercial. O estado inteiro está chateado, os Estados Unidos está chateado. Não somente eu vi aqui na televisão na Califórnia, eu vi também naquela que passa no país inteiro. E qual é o grande problema? O grande problema é o condor da Califórnia está quase extinto. Você não sabe o que é? Olha para mim, você não sabe o que é? É um animal. Outro dia, em Arizona, no Fênix, eu peguei o jornal e dizia que um tipo de lagarto estava para extinguir e eu quase morri. Você já viu como os valores estão transformados? Você sabe o que está acontecendo nessa nação? O pessoal das notícias, o pessoal dos jornais, a inteligência por detrás das notícias ficam chateados, sabe? E tentativas são feitas para tentar salvar o lagarto do Tennessee e o condor da Califórnia e um outro lagarto não sei aonde. E esse bando de hipócritas demoníacos, assassinos, não falam nada daqueles bebês que são assassinados no ventre das mães. É isso que você chama de falta de afeto natural. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Nossa mente está toda distorcida. O que está para cima está para baixo. O que é preto é branco. O que está dentro está fora. O bom é o mal e o mal é o bom. Eu quero deixar bem claro: Jesus Cristo morreu para o homossexual assim como ele morreu para o heterossexual. Mas eu quero esclarecer também que nenhum homossexual ou qualquer um é salvo no seu pecado, eles são salvos dos seus pecados. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afaste-se. Desprezam aqueles que são bons. Será que você entende que 90% das pessoas americanas, 90% dos americanos consideram valores importantes, e a mídia das notícias e a mídia do entretenimento insiste em tentar destruir nesse país? Um bem conhecido colunista cristão, e não existem muitos, disse outro dia, quando ele falava com um dos produtores mais famosos que moram em Nova York: por que é que você não mostra aos americanos aí nos seus programas, nas suas dramas, na sua programação de televisão, por que é que você não mostra aos Estados Unidos os verdadeiros valores? Pelo menos mostre o americano orando de vez em quando. Verdade. Mostre um indo para a igreja de vez em quando. Amanhã, domingo, enquanto você assiste esse programa, a maioria de vocês, metade dos Estados Unidos, mais de 120 milhões de americanos vão para uma sinagoga ou uma igreja protestante ou católica nessa nação.
Mas a mídia, de acordo com a capital do entretenimento, ninguém vai para a igreja. A igreja nunca é mostrada. E se o pregador aparece, ele é visto como um tipo de maluco, um louco. Ele disse, a resposta dele foi: bem, Hollywood já nos deu os 10 mandamentos, já está bom demais. O problema é o seguinte: aqueles homens e mulheres sabem que existe um Deus. Esses que se assentam em lugares de autoridade, o propósito deles é de denegrir o nome de Jesus e de condenar a palavra de Deus e tornar a América uma nação socialista, amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. Drogas, 100 bilhões de dólares é o que gastam. Uma aparência de piedade. Por que o nosso país está no lugar onde está? Porque eu disse ao presidente dos Estados Unidos outro dia, eu disse, senhor presidente, estamos orando por você. Eu oro pelo Senhor todo dia. Outros estão orando por você. Milhares e centenas de milhares e até milhões nessa nação estão orando por você. Ele olhou para mim, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ele segurou a minha mão e disse, essa é a minha força. Que lindo, né? Algumas horas depois ele se levantou e disse, muitas vezes, como George Washington e o Abraham Lincoln, eu me ajoelho e peço a ajuda de Deus. Glória a Deus. Os Estados Unidos está no estado que está nessa noite porque nossas igrejas têm uma aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Eu recebi uma carta outro dia. Uma garota de 16 anos me escreveu. Ela disse, querido Swagger, amanhã vai ser meu aniversário de 16 anos. E eu já recebi o melhor presente que eu posso receber. Eu acabei de entregar meu coração e minha vida para Jesus. Ela disse, eu só queria escrever e te dizer que sua mensagem sobre o rock and roll e as drogas não podiam ter vindo em uma época melhor, porque eu estava usando tudo isso que eu podia pegar. Maconha, cocaína, pílulas, cerveja, uísque, ácido. Eu não conseguia dizer não para nada. Eu estava misturada no satanismo, rock and roll, e o diabo, sabe, já tinha presa e ele não ia me largar. Isso veio de uma menina de 16 anos. Ela disse, eu pensei que eu estava feliz por um tempo, mas se eu estava, por que é que eu estava pensando na morte o tempo inteiro? E então eu vi o seu programa e eu vi sua mensagem na televisão. Ela disse, eu ia mudar de canal porque eu não queria escutar nada assim, mas o controle remoto não funcionou. Graça maravilhosa, que som bonito que salvou um pecador como eu. Ela disse, eu estava assistindo e eu estou feliz que eu continuei assistindo. Porque no fim da mensagem você disse, vamos abaixar nossas cabeças. E ela disse, ali naquele quarto eu abaixei minha cabeça pela primeira vez em minha vida, eu conversei com Deus. E Senhor Swagger, Ele me ouviu. E eu senti a Jesus Cristo entrando em meu coração. Glória a Deus. Logo depois que Jesus me salvou, o telefone tocou. E era um cara me convidando para uma festa.
E eu disse: não, eu não faço mais isso. E ele disse: quando? E eu disse: desde agora. E ele disse: isso pode ser difícil. E ela disse: eu sei, mas eu não estou sozinha. Então ele perguntou: você tem um namorado aí com você? E ela disse: não, eu tenho um amigo especial aqui comigo e o nome dele é Jesus. Ela disse, ele ficou sem palavras. E depois de alguns instantes ele disse: eu tenho que ir embora, e desligou. Ela disse: isso é apenas mais uma alma que foi alcançada por Jesus. Oh, se eu pudesse te fazer ver. Se eu pudesse te fazer saber. Se a sua casa foi a casa mais pobre, ou se foi uma mansão, ou se é na Quinta Avenida em Nova York, ou se você nem sabe de onde vai vir seu próximo alimento, se você está usando droga, álcool, o que for. Ou talvez você seja membro de uma igreja, mas você nunca conheceu o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai vir ao seu coração. Ele vai fazer com que a sua vida valha a pena, e todas as outras coisas, como o mundo, a fama, a popularidade, o dinheiro, a fama, o ouro, nunca pôde te trazer a alegria que você quer. Mas Jesus Cristo pode trazer. Abaixe sua cabeça, por favor. Amém. Pai, nós sabemos que estamos vivendo nos últimos dias. Sabemos que não temos muito tempo de sobra, nós sabemos. Nós sentimos isso. Eu oro pela minha nação, eu oro pelo meu país. Deus, não nos deixe cair pelas mentiras sutis que estão chegando de Satanás. Mas nos leve para casa, nos leve para casa. Quando tudo acabar e tivermos chegado no fim da estrada, o Senhor vai estar esperando por nós para vir para casa. Eu estou pedindo para que o grande xerife do céu, o Espírito Santo, vai dar o mandato para milhões de seres humanos para serem salvos, dizendo: vem, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. De cabeças baixas e olhos fechados, daqui a alguns momentos o Tomás, o Wes e a Janet e a Marilyn vão cantar. Há espaço nessa cruz para você. Deus vai estar dizendo para você que Ele tem um lugar reservado só para você. E Ele vai te dizer que Ele te ama. E Ele vai te dizer que Ele te criou e Ele fez você. E somente Ele pode preencher o vazio que está em seu coração. E Ele vai fazer a proposta mais decente e honrável que você pode imaginar. Ele vai pedir pelo seu coração e em troca Ele vai te dar a vida eterna. Quantos aqui nesse lugar, milhares e milhares e milhares de pessoas podem levantar as mãos? Aqui no meio podem dizer: Jimmy Swaggart, eu não estou vivendo para Deus. Aqui dentro do meu coração, eu vou admitir, vou ser honesto, eu não estou vivendo para Deus. Eu sei como aquele apóstolo de cabeça branca disse há 1000 anos atrás, ali em uma prisão em Roma, profetizou e disse: nos últimos dias, tempos trabalhosos viriam. Irmão Swaggart, eu não sou político, eu não sou um senador, mas eu sei que as coisas não podem continuar como estão. Verdade. Levante a sua mão lá em cima, não importa quem você seja, eu não vou te envergonhar, eu quero ver a sua mão.
ore por mim, não estou vivendo bem e preciso de oração. Levante sua mão rapidamente, por favor. Obrigado. Aqui nas arquibancadas, aqui em volta, quantos podem levantar a mão, lá de cima até aqui embaixo? Ore por mim. Eu não vou envergonhar você. São tempos trabalhosos. Tempestades estão vindo. Me escute, América. Tempestades estão vindo. É melhor você buscar abrigo. É melhor você entrar na arca. O Espírito Santo está dizendo: entrem para dentro. O tempo está acabando e a única proteção é em Jesus. Entre. Amém. Eu quero que todos se coloquem de pé, por favor. Todos que estão aqui se coloquem de pé. Deus é fiel. Agora me escute. A única esperança para esse país. Deus também me diz que o julgamento está por vir. Mas Ele me disse, eu acredito que Ele vai segurar um pouco. Se o povo dele orar. A única esperança é vir a Deus. Eu vou pedir aqui em todo esse estádio que está lotado nessa noite. Mais de 16 mil pessoas. Nossa. Existem milhares de pessoas que amam a Deus aqui. Eu quero que você ore como você nunca orou antes. Eu preciso da sua fé. Eu preciso do seu coração. E eu quero te pedir que por um momento você venha buscar pelas almas que estão perdidas. Eu quero te pedir para vê-las na Etiópia nessa noite. Elas estão buscando em uma casa com as cortinas fechadas, Amém, com uma Jesus. pequena televisão na sala, que eles venham escutar esse pregador. Eu vou te pedir para orar pela África que está machucada nessa noite. Eu quero te pedir para buscar e olhar para o México e olhar para os problemas da América Central e no mundo inteiro que precisa de Deus. E eu quero te pedir para acreditar comigo. Eu preciso que você ore nesse momento, porque nós estamos entrando para salvar aquele que está morrendo. Nós estamos entrando para salvar e tirar aquela garota das mãos de Satanás. Aquele lar partido, aquele homem, aquela mulher, aquele drogado, prostituta, seja ser quem eles são, e trazê-lo para Jesus. E eu preciso da sua fé. Eu preciso da sua fé, da sua paixão. Preciso da sua oração. E eu vou pedir a vocês aqui, por favor, todos que levantaram as mãos, eu quero que você saia e entre numa nova vida. Uma vida eterna. A maior vida que o homem já conheceu em Jesus. Você está indo para um dia novo. Você nunca viu nada como isso. E nunca vai haver um dia como esse. Você está voltando para casa, para o seu Criador. Para o seu Criador. Para o seu Criador. Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor. Por apenas alguns momentos. Você pela televisão, por favor, faça a mesma coisa. Glória a Deus. Porque, sabe, nós já te seguramos mais do que o comum aqui hoje, mas eu agradeço a Deus por isso, porque centenas e centenas e centenas vieram. E eu estou tão contente porque você não veio para o Jimmy Swagger. Você não veio para uma religião. Você veio para Jesus Cristo. E nessa noite Ele vai te pedir, nessa noite, não é por dinheiro. Ele não vai te pedir pelo seu talento ou pela sua habilidade, mas Ele vai pedir o seu coração. Ele vai dizer para você nessa noite, você na televisão, a mesma coisa que Ele disse para Simão, Pedro, Tiago, André, há 2000 anos atrás. Ele vai dizer: siga-me. Siga-me. Veja bem, você é especial para Ele. Você é uma alma eterna. Se você pudesse ver o céu hoje, em apenas alguns instantes, Jesus ia virar para todos os anjos e para o Pai Celestial. Qual o seu nome, amigo? E Ele vai dizer: Pai, Richard Rodrigues acabou de ser salvo. E
E ele vai dizer para todos vocês e vocês assistindo na televisão no mundo inteiro. E no céu os anjos vão começar a gritar de alegria, porque você voltou para casa. E ele vai fazer mais do que isso. Ele vai abrir o livro e vai escrever o seu nome ali, no livro da vida do Cordeiro. E ele vai fazer mais do que isso. Ele vai te lavar com seu sangue precioso. Ele vai transformar você em uma nova criatura em Cristo Jesus. Veja bem, as esposas vão ter novos maridos nessa noite. Maridos vão ter novas esposas. Filhos vão ter novos pais. Pais vão ter novos filhos. Porque Jesus vai entrar em seu coração. Agora eu vou orar junto com você para que você aceite a Ele. E não importa qual é a língua que você está escutando isso, não importa quem você é e onde você esteja. Esse é o maior momento da sua vida. Esse é o maior momento da sua vida. O maior milagre. Abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos, por favor. Eu vou fazer a oração do arrependimento e eu quero que você repita comigo, assim como aquela garotinha de 16 anos que escreveu e disse: irmão Swagger, ela me chamou de Senhor Swagger. Senhor Swagger, Jesus entrou em meu coração e Ele vai entrar no seu coração. Vamos orar, eu quero que você repita comigo e eu quero que você acredite com tudo que há em você. Vamos orar. Pai Celestial, Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. eu venho a Ti em nome de Jesus. Estou cansado do pecado, da solidão e de estar vazio. Estou cansado do pecado, da solidão, estou vazio. Eu peço para que o Senhor venha ao meu coração. Eu peço que o Senhor venha ao meu coração. Eu estou pedindo para que o Senhor me lave. Estou pedindo para que o Senhor me lave com o Teu sangue precioso. com o Teu sangue precioso. De acordo com a Tua santa palavra. De acordo com a Tua santa palavra. João 3,16. João 3,16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, para todo aquele que nele crê, não pereça, não pereça, mas tenha vida eterna. mas tenha vida eterna. Nesse momento, Eu acredito em Jesus Cristo. acredito em Jesus Cristo. Eu confesso Ele com a minha boca. Eu confesso Ele com a minha boca. Eu acredito em meu coração Eu acredito em meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. que Deus ressuscitou dentre os mortos. E nesse momento, eu sou... Glória a Deus. Bom, coisa linda, né, irmão? Estava aqui até empolgado. Que mensagem maravilhosa. O tempo final chegou. Que mensagem especial. Espero que você tenha gostado. Espero que você que nos acompanha aqui no nosso canal, que tem assistido os nossos react e tem assistido a nossa playlist aqui no canal, que essa mensagem possa impactar a sua vida, impactar seu coração e que Deus possa continuar abençoando sua vida de uma forma rica e especial. Eu fico maravilhado com a forma que ele aborda os temas, a introdução da mensagem, falando sobre os países, sobre o comunismo, a forma que ele fala de uma forma transparente, cristalina, audível, não deixa de falar a verdade. Eu aprendo muito com isso. E para você que estuda conosco, você que nos acompanha, aí que está a diferença de uma comunicação que as pessoas, por exemplo, ele falou a verdade sem... confrontou o pecado, mas não foi rude. Ele falou com unção, com graça, com verdade. Toda a mensagem que ele transferiu, ele conseguiu atingir as pessoas que estavam lhe assistindo. Então, é emocionante, é muito emocionante você assistir uma mensagem como essa. Que Deus possa te abençoar de uma forma rica e poderosa.
Se você desejar assistir mais mensagens como essa, nós temos uma playlist no nosso canal. Está escrito playlist de Team Swag, que nós temos lá React. Você pode estar assistindo inúmeras, tem muitas mensagens lá que podem edificar a sua vida. Talvez você nunca ouviu mensagens como essa nessa geração de hoje. Essa mensagem aí foi há 40 anos atrás e parece que ela está sendo pregada hoje, agora. Parece que não existe passado. Mensagem muito atual, muito para os nossos dias, para os dias que nós estamos vivendo, e principalmente estamos vivendo em época em que os pregadores da prosperidade, os coaches, e a mensagem simplória, essa mensagem que não é cristalina, essa mensagem genérica dessa geração de hoje, a grande maioria dos pregadores não pregam mais mensagens como essa. Então, Deus abençoe a tua vida. Se você desejar curtir, compartilhar, comentar, se inscrever, eu até peço, não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, deixar seu like, tá bom? Deixar seu joinha, isso é muito importante para o engajamento aqui deste vídeo no YouTube. E se você desejar fazer um curso básico em teologia com 10 disciplinas, se desejar fazer um curso médio com 15 disciplinas a 17 disciplinas, e um curso bacharel livre com mais de 40 disciplinas, com direito a certificado, histórico escolar, é só entrar em contato no nosso site teologiaalcancetodos.com.br ou acessar aqui o número aqui na nossa descrição. Será uma satisfação ser o seu professor de teologia. Venha aprender a palavra de Deus comigo, tá bom? Qualquer coisa é só entrar no nosso site. E se também você desejar se inscrever no meu canal Formação de Pregadores, lá tem tudo sobre aprender a pregar. Como pregar, como montar um sermão, é o nosso canal Formação de Pregadores. Se você desejar também o canal que só tem teologia, esse canal tem tudo, tá bom? Tem tudo. É um canal que eu faço aqui React, lives, review, pregações, aula de teologia, então é um projeto. Agora, se você quiser só teologia, você vai no nosso canal, se inscreve no nosso canal, CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todo. Aí é só da instituição, só do seminário. Tá bom? Vai lá depois no meu canal Lenilberto Miranda, acompanhe em todas as nossas redes sociais, se inscreva em todas as nossas redes sociais e acompanhe o nosso projeto aqui, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês de uma forma rica e poderosa. Até a próxima oportunidade. Deus abençoe.